Olá, você está no canal Sussurros do Além. Esse é o relato de Dona Lucélia. Ela tinha apenas 12 anos quando ocorreu. Hoje, com 56 anos, decidiu contar o que aconteceu em seu tempo de criança. Eu morava com 3 irmãos, Sebastião, Júlio e minha irmã mais nova, Elisa, de apenas 8 anos. Vivíamos com meus pais em uma casinha bem humilde, na zona rural no interior da Bahia. Era uma roça isolada e ficava um pouco longe da cidade. A minha família era bem humilde, mas éramos muito unidos. Dividíamos os afazeres da casa. Eu, como era a mais velha, ajudava minha mãe Judite na cozinha e a cuidar dos meus irmãos menores, enquanto meu pai, João, trabalhava pesado na roça. Apesar de morar distante e praticamente isolados, meu pai nunca deixou faltar alimentos. Nunca passamos fome. Meu pai fazia de tudo um pouco na roça. Criava galinhas, porcos, fazia farinha para vender na cidade e também fazia azeite de dendê. Não tinha energia em nossa casa. Na noite, usávamos candeeiros para iluminar. Também não tinha água encanada. Tomávamos banho e pegávamos água de beber na fonte. Éramos a única família na roça. Não tínhamos vizinho por perto. A outra família que moravam próximos já tinham ido embora há bastante tempo. Deles, só restou a casa abandonada, acabada pelo tempo. Apesar das dificuldades, éramos muito felizes sozinhos e se divertíamos muito. Eu sempre inventava brincadeiras com meus irmãos. Fazíamos nossa refeição do meio-dia só depois que meu pai chegava do trabalho. Foi numa tarde de terça-feira que aconteceu o inesperado. Meu pai tinha acabado de chegar e estávamos já na mesa esperando. Ele sentou e começamos a rezar o Pai Nosso, costume de todos os dias antes da refeição, quando de repente escutamos alguém bater na porta. "Ô de casa!" gritava o homem, batendo na porta. "Seu João, o senhor está aí?" Meu pai nos olhou com cara de surpresa. "Nossa, quem será?" "Fiquem aqui", disse ele. "Eu vou ver quem é." Quando ele levantou, minha mãe disse: "Obedeçam seu pai. Se eu ver alguém levantar, apanha de cipó." Eu era muito curiosa, mas não queria apanhar de cipó. Fiquei sentada esperando. Meu pai abriu a porta. Da mesa dava para escutar tudo. Ele disse: "Pois não? Em que posso ajudar o senhor?" "Olá, seu João. Sou Moisés, filho de Arnaldo Ticó. Sei que o senhor era muito amigo do meu pai e não te trago notícia boa. Meu velho faleceu há 2 semanas. Seu Ticó era forte, mas não resistiu ao último infarto que deu." "Nossa, moço, você saiu daqui muito pequeno. Não ia te reconhecer homem. É uma pena que seu pai se foi. Trabalhamos muito juntos. Sinto muito mesmo, Moisés. Se achegue, você deve estar com fome. Viajou muitas horas montado." Meu pai saiu e foi dar de beber à montaria do homem. Ele agradeceu.
dizendo que não tinha esquecido o quanto João era uma pessoa generosa. Uma coisa que achei estranho é que nosso cachorro, Virgulino, não parava de latir. Ele era muito manso, mas com a chegada do moço, ele estava muito agitado. Meu pai entrou com o moço e pediu para minha mãe colocar mais um prato na mesa para a visita. Mulher, lembra do Moisés, filho mais novo do Ticó? Olha o tamanho que esse moleque tá, já é um homem. Foi uma grande farra. Moisés brincou com meus irmãos pequenos e contou muitos casos do paradeiro de sua família depois que foi embora da roça. No final, disse a meu pai que ia passar uns tempos na vizinhança e pediu ajuda para levantar a parede de barro da casa antiga que tinha desabado com o tempo. Claro, Moisés, amanhã resolvemos isso, disse meu pai. Meu pai ofereceu ao moço um lugar para passar a noite, até que eles levantassem a parede. Mas ele não aceitou. Disse que tinha um quarto na casa que dava para ele dormir tranquilo. Umas 8:30 da noite, Moisés se despediu e foi para a porta. Meu pai lhe deu um candinheiro e uma marmita com comida. Ele agradeceu e partiu. No dia seguinte, quando acordei com meus irmãos, minha mãe já tinha preparado o café e meu pai já estava saindo para ajudar Moisés a pisar o barro para levantar a parede. Meu velho já estava se despedindo quando minha mãe chamou sua atenção. Homem, você não acha estranho esse garoto voltar depois de tanto tempo para a antiga casa da família? Ele deve ter feito alguma coisa de errado na cidade. Que isso, mulher? Moisés acabou de perder o pai. Só está aqui para despairecer as ideias. O dia estava bonito. Ajudei a minha mãe a limpar a casa e pegar água na fonte. Depois fui para o terreiro brincar com meus irmãos. Meio-dia, meu pai chegou alegre e nos contou que a parede da casa da família do finado Ticó já estava de pé. Eu tinha apenas 12 anos, mas percebia a preocupação da minha mãe. Apesar de ter visto o moço criança, ele hoje já é um homem. Era apenas um estranho para ela. Uma semana se passou e a vida continuava como antes. Até que numa noite de sexta-feira, uma coisa muito estranha aconteceu. Meu pai saiu para colocar água no chiqueiro e se deparou com um porco morto. Ele estava do lado de fora e todo esquartejado, com muito sangue ao redor. Meu pai chegou em casa contando com cara de bastante preocupado. Depois disso, ele nos proibiu de brincar fora de casa. Ele estava desconfiado que um animal grande estaria caçando pelas redondezas, e o porco foi a presa mais fácil que ele achou. Desse dia em diante, meu pai não dormia direito. Ele ficava espiando pela janela até altas horas da noite. Ele ia de um quarto para o outro, olhando nas janelas. Numa certa noite, eu fingi que estava dormindo e fiquei olhando ele espiando do quarto que eu dormia com meus irmãos. De repente, deu um pulo para trás. Escutei ele falar baixinho: "Meu Deus!" e voltar bem devagar para espiar de novo. Eu já estava me tremendo, imaginando o que meu pai teria visto lá fora. Ele fechou a cortina devagar e saiu do quarto. Eu estava morrendo de medo. Meus irmãos dormiam um sono pesado. Levantei bem devagar e fui engatinhando até a janela.
Espiei na direção em que ele estava olhando. Vi o mato se mexendo, muito rápido, parecendo que um animal grande corria de um lado para o outro. Estava escuro, não dava para ver direito. De repente, o mato parou. Logo escutei um porco fazer um barulho alto, como se estivesse sendo atacado. Corri e me enrolei dos pés à cabeça. Meu medo era tanto que eu apaguei. No outro dia de manhã, meu pai, já na mesa tomando café, disse que não era para ninguém ir mais na fonte sozinho, sempre ir acompanhado. E assim que a noite começasse a cair, era para todo mundo entrar para casa, até ele descobrir que animal grande era aquele rondando pelas redondezas. Disse que o animal já tinha atacado 2 porcos e não era para ninguém desobedecer. Meu pai saiu dizendo que ia avisar ao rapaz Moisés para ficar atento e não sair sem um facão na bainha, até descobrirem de qual animal se tratava. Passamos o dia como meu pai mandou. Brincamos dentro de casa e ninguém foi na fonte. Minha mãe tentava disfarçar a preocupação, mas eu via que ela estava aflita. Meu pai voltou mais cedo depois de consertar a cerca dos porcos. Fiquei assombrada, imaginando que animal seria esse para fazer o velho sentir medo, coisa que antes nunca tinha visto nele. No outro dia de manhã, ele não foi trabalhar no podão de Dendê. Disse que ia para a fonte pegar água para abastecer os tanques. Fui com ele para ajudar com as vasilhas de água de beber. Quando estávamos voltando pelo caminho da fonte, vimos meu tio Tonho chegando montado a cavalo, com um panicum cheio de coisas. Ele gritou: "Meu irmão, venha me ajudar. Trouxe algumas coisas para vocês." "Anda, homem, tá pesado." Meu tio tinha uma mercearia na cidade que vendia de tudo. Meu pai fez cara de surpresa, pois sabia que minha tia estava doente e por isso o irmão tinha um bom tempo sem aparecer. Não podia deixar a esposa sozinha com as crianças. "Você sabe que não precisa trazer nada, meu irmão. Ainda dou conta de alimentar meus filhos." "Calma, João", disse meu tio. "Deixe eu acabar de chegar, homem. Preciso muito conversar com você. Isso é só uma merenda para meus sobrinhos. Sei que você é trabalhador." Quando entramos, minha mãe abriu as sacolas e tinha de tudo, como uma cesta básica. Eu via que meu pai estava muito sem jeito com aquelas coisas. Ele era bem orgulhoso. Meu tio olhou para ele e disse: "Sei que você não precisa, meu irmão, mas você vai passar um bom tempo sem poder ir na cidade, nem para comprar comida. E para vocês não passarem falta, eu trouxe essas coisas. Preciso ter uma conversa com você, em particular." Meu tio estava com uma caixa comprida debaixo do braço. Os dois entraram no quarto e fecharam a porta. Minha mãe nos levou para o terreiro para deixar os dois à vontade. Eu aproveitei que ela estava distraída com meus irmãos e entrei em casa. Fiquei perto da porta para ouvir o que eles estavam conversando. Eu era muito curiosa e estava achando tudo muito estranho. Ouvi meu tio dizer que o motivo dele ter trazido as compras era que meu pai não poderia ir até a cidade enquanto o garoto Moisés estivesse nas redondezas, pois ele tinha certeza que o garoto estava virando bicho.
Nessa hora ficaram em silêncio. Logo ouvi a voz de meu pai. Não é possível. Um lobisomem? A última vez que vi um, ainda éramos criança. Pois é, João, disse meu tio. Para ter certeza, repare nos cotovelos e joelhos do moço. Se ver marcas, vai saber que é bicho. Espiei pela fechadura da porta e vi meu tio tirando uma espingarda da caixa comprida, que ele trouxe debaixo do braço. Meu irmão, isso aqui é para você proteger a comadre e meus queridos sobrinhos. Como você sabe, minha patroa está doente em casa e eu não posso passar a noite aqui, irmão. Pelo amor de Deus, tenha cuidado. Os boatos na cidade são que Moisés matou o velho Ticó e depois fugiu para cá. Eu não duvido disso. Por isso, vim aqui te alertar. Meu tio tirou a espingarda da caixa e colocou debaixo da cama. Irmão, já me vou, disse ao meu pai. Não quero pegar o caminho de noite. No outro dia, meu pai estava bastante preocupado. Se despediu e foi encontrar Moisés. Ficaram de trabalhar juntos no pilão. Foi no final desse dia que pela primeira vez vi o velho com medo de verdade. Ele chegou no final da tarde com a cara de terror. Via o medo em seus olhos. Depois de anos, eu já mais velha, ele me contou que naquele dia ele teve certeza que Moisés era o lobisomem. Os dois trabalhando juntos, ele reparou nos cotovelos e joelhos do rapaz. Havia cicatrizes horríveis. 2 semanas depois, numa noite de quarta-feira, me lembro como se fosse hoje, meu pai sentado na mesa, balançando uma caneca de café, com a cara de preocupado, falou: hoje é noite de lua cheia. Não quero assustar vocês, mas vou ter que fazer um reforço nas portas e janelas desta casa. Quando ouvi aquilo, o medo me tomou, pois eu sabia que em noite de lua cheia era que o bicho ficava bastante feroz. As trancas das portas e janelas de lá de casa eram de tramela, e meu pai já estava preparado com toras de madeira para fazer de escora. Minha mãe tentava disfarçar, mas eu via o medo no rosto dela também. Estávamos acordados já tarde da noite, quando escutamos um barulho alto. O barulho vinha do terreiro nos fundos. Os bichos estavam inquietos. Virgulino começou a latir muito. Meu pai pegou a espingarda e correu para a porta dos fundos. Minha mãe pegou meus irmãos e levou para o quarto dela. Eu fiquei no corredor, olhando meu pai imóvel, pois agora já sabia do que se tratava. Quando de repente meu pai deu um pulo para trás. O baque na porta foi alto. Logo depois escutamos o bicho correndo. Ele estava furioso. Meu pai foi rápido para a janela do corredor. O bicho tinha corrido na direção da casinha de Virgulino. Ele latia bastante. Corri e fiquei atrás do meu pai espiando. Vi o animal enorme destruir a casinha de madeira que meu pai fez. Ele colocou o focinho para dentro da casinha. Quando meu pai percebeu que eu estava olhando, me empurrou para não ver. Eu só escutei os latidos de Virgulino se transformarem em gemidos de dor, misturado aos grunhidos de fúria do lobisomem.
Meu pai tirou a escora, abriu uma parte da janela, mirou a espingarda na direção da fera e atirou. O bicho gritou alto. Eu não escutava mais Virgulino latir. Minha mãe começou a me gritar. Meu pai me olhou e disse: obedeça sua mãe. Corra para lá. Tranque a porta e não importa o que aconteça, não venha para cá. Fiz o que meu pai mandou. Corri. Me tranquei com minha mãe e meus irmãos, que já estavam acordados com o barulho. Escutamos outros 2 tiros e o bicho grunhindo. Meu pai gritava: sai de reto, coisa ruim. Deixe minha família em paz. Escutamos outro tiro e o barulho da fera correndo. Agora o silêncio era total. Quando de repente escutamos bater na porta forte. Demos um pulo para trás, só do susto. Meu pai disse: abram a porta, sou eu. Vai ficar tudo bem. Eu acertei ele, que correu para o mato. Vimos o dia clarear acordados. Eu, minha mãe e meu pai. O cenário lá fora era triste. A casinha de Virgulino destruída. O que restou dele espalhado pelo chão. Rastros de sangue da fera iam até o mato fechado. Me cortou o coração saber que Virgulino, nosso amigo e cão de guarda, estava morto. Depois desse dia, nunca mais vimos Moisés. Ele, infelizmente, era o lobisomem. Muito tempo depois, meu pai ficou sabendo de ataques a fazendas do outro lado da cidade e tinha desconfiança que a maldição do garoto Moisés ainda não tinha acabado. Meu querido pai já é falecido, mas nunca me esquecerei do seu ato de coragem de pôr a própria vida em risco para proteger a família.